As histórias em quadrinhos não são consideradas por muitos como uma forma de literatura, mas é inegável que são uma forma de arte. E como tal, os quadrinhos se estabeleceram como a nona arte. Como toda forma de arte, ela precisa ser contextualizada, delimitada em períodos, cada um marcado por uma influência, estilo e pensamentos específicos. Assim, os quadrinhos foram separados em eras. E é sobre isso que queremos falar nesse vídeo: as eras de ouro, prata e bronze das histórias em quadrinhos. Eu me chamo Arthur e seja bem-vindo ao canal Herói de Latão. Agora, vamos pro vídeo. A primeira era das histórias em quadrinhos foi a Era de Ouro. Ela teve início a partir da revista Action Comics número 1, publicada pela DC Comics em 1938, em que estreava o primeiro super-herói do mundo, o Superman. Diferente do que ocorre hoje em dia, as histórias eram bem enxutas e abordavam temas adultos, como corrupção, porém de um jeito simplista e superficial. Surpreendendo a todos na época, o quadrinho que trouxe a primeira história do Superman foi um fenômeno de vendas, revolucionando o mercado americano de quadrinhos e dando início à era de super-heróis. Assim, com o sucesso do Superman, outros heróis foram criados. O segundo grande super-herói a surgir foi o Batman, em 1939, na revista Detective Comics número 27. Definitivamente, os super-heróis tornaram-se populares entre os leitores. Daquele ano em diante, surgiram várias editoras de histórias em quadrinhos, focadas no mercado de super-heróis, como a Timely Comics, que viria a se tornar a Marvel, ou a Fawcett Comics, responsável pela criação do Shazam, antigo Capitão Marvel, que viria a ser comprado pela DC anos mais tarde. Com a Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos explodiram ainda mais e se tornaram muito mais populares, com super-heróis que, nos quadrinhos, lutavam no fronte de combate, como era o caso do Capitão América. Contudo, com o fim da guerra, os super-heróis começaram a se tornar menos populares. O mundo havia mudado e com ele também mudou o gosto do público pelos quadrinhos. Agora, as histórias de terror e suspense haviam caído no gosto dos leitores, fazendo com que os super-heróis caíssem em declínio. Contudo, o último prego no caixão foi dado em 1954, com a criação do Comics Code Authority, que era um selo de autocensura criado pelas editoras de quadrinhos americanas como forma de tornar as HQs moralmente aceitáveis para os padrões da época. Isso ocorreu devido ao livro Sedução do Inocente, escrito pelo psiquiatra Frederick Wortman. Esse livro dizia que as histórias em quadrinhos desvirtuavam a juventude e eram uma fonte de depravação moral. Assim, os quadrinhos super-heróis se tornaram cada vez menos populares, encontrando nos anos 50 quase o seu fim, encerrando dessa forma a Era de Ouro. Com o Comics Code Authority, os quadrinhos super-heróis, para sobreviver, tiveram de se repaginar. Assim, eles trouxeram novas versões de personagens da Era de Ouro, como era o caso do Flash, que deixou de ser o Jay Garrick e passou a ser o Barry Allen. E o Lanterna Verde, que não era mais o faroleiro Alan Scott, mas sim o aviador Hal Jordan. Contudo, as histórias não estavam mais chamando tanta atenção quanto antes, mesmo que as vendas tivessem melhorado um pouco. Para corrigir essa questão, a DC Comics inaugurou sua primeira grande super-equipe, a Liga da Justiça, em 1960. Pela primeira vez, depois de um bom tempo, os quadrinhos da Liga fizeram muito sucesso e começaram a reacender o mercado de quadrinhos de super-heróis. Como uma forma de igualmente se reposicionar no mercado, agora a Marvel também criou uma super equipe. Mas essa estava mais para uma super família. Era o Quarteto Fantástico, que estreou em 1961. O Quarteto Fantástico foi criado por duas lendas dos quadrinhos, Stan Lee e Jack Kirby. Ambos foram alguns dos responsáveis pelo boom das HQs da Marvel nos anos 60, sendo eles os criadores do Hulk, dos X-Men, Inumanos, dentre outros. Stan Lee também trabalhou ao lado de outros grandes artistas, como Steve Ditko, John Romita e Bill Everett, criando junto deles grandes heróis como Homem-Aranha, Doutor Estranho, Demolidor, Os Vingadores e muito mais. Assim, inegavelmente, a Era de Prata foi um período em que os quadrinhos de super-heróis renasceram, com histórias e personagens pautados mais na ficção científica e fantasia.
Nesse período, as histórias em quadrinhos estavam mais populares com as crianças. Mesmo que os personagens tivessem cargas dramáticas, as histórias não se aprofundavam muito no tema e quase nunca traziam grandes consequências para os heróis. Algo que mudaria com o início da próxima era. Antes de continuar com o vídeo, eu gostaria de te pedir encarecidamente para você dar um like no vídeo e se inscrever no canal, como também para você ativar o sininho. Assim, você fica por dentro dos vídeos do canal e pode ter sempre conteúdo como esse para assistir. Assim, sem mais enrolação, vamos voltar para o vídeo. A Era de Bronze dos quadrinhos surgiu em meados dos anos 70. Nessa época, o Comics Code Authority começou a ser deixado de lado e as editoras de quadrinhos estavam se permitindo arriscar mais, com temas mais pesados e menos infantis. Uma história desse período que ilustra esse tom é a morte de Gwen Stacy, um quadrinho do Homem-Aranha de 73, que traz uma carga dramática maior ao personagem, numa história em que a namorada de Peter é morta pelo Duende Verde. Outro bom exemplo seria a saga da Fênix Negra dos X-Men de 76, em que a Jean Grey acaba falecendo no final, depois de ser caçada pelo Império Shi'ar devido às atrocidades que ela cometeu com a Força Fênix. Além disso, os super-heróis começaram a ser abordados de uma outra forma a partir dessa era. Antes, eles eram retratados como pessoas completamente boas e que dificilmente cometiam erros. Eles eram quase uma representação de um ser humano perfeito. Entretanto, a partir da Era de Bronze, os super-heróis começaram a ser retratados de forma mais humana, como se eles fossem mais suscetíveis a erros, não sendo completamente bons, podendo carregar preconceitos e dilemas. Foi nessa época que os X-Men começaram a ter a carga dramática e representatividade com as minorias que eles têm hoje. E foi quando os quadrinhos do Batman começaram a se tornar mais sombrios e a ter características mais góticas. Contudo, a Era de Bronze começou a declinar com o início das mega sagas, como a Crise nas Infinitas Terras, que refez completamente o universo DC. Mas a Era de Bronze não foi a última era dos quadrinhos. Nós tivemos, a partir de meados dos anos 80, a Era Moderna, que perdura até hoje. Nesse período, o Comics Code Authority foi completamente abandonado, e nós começamos a ter histórias voltadas para o público adulto, com temas sombrios, violência e uma visão mais realista dos super-heróis. Nesse período, surgiram grandes obras como Watchmen e A Piada Mortal, de Alan Moore, Spawn, de Todd McFarlane, e Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Espero que você tenha gostado do vídeo, que deu muito trabalho. Por isso eu reitero o que disse antes e te peço novamente para se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito e me possibilitar trazer mais conteúdos como esse no canal. Muito obrigado pela sua atenção, ao infinito e além, e valeu!